Boa tarde. Eu sou a Letícia Erzinger, jornalista, moderadora, mídias sociais, entre outras coisas, e estou aqui hoje para mediar um bate-papo com quem já conseguiu sair da corrida dos ratos, ainda muito jovem, e que será conduzido pela minha amiga Luciane Rara, que também é uma fujona da corrida dos ratos. E aliás, saindo do script, dá para você antecipar e explicar o que é a corrida dos ratos, Lu? Tá bom, Letícia. Corrida dos ratos é um termo muito popular, né, utilizado remete sempre àquela rodinha dos hamsters, né, onde o ratinho gira, gira, gira e não sai do lugar. É a luta do dia a dia da nossa sobrevivência, né? Sair da corrida dos ratos, ela tem um significado de você parar essa roda, né, de você poder partir, ser dono do seu próprio tempo, você poder ter a liberdade de fazer suas próprias escolhas. Naturalmente, assim, sair da roda, né, no sentido prático da vida real, hoje, significa muitas coisas diferentes para cada pessoa. Então, por exemplo, tem gente que sair da roda significa que precisa de uns 2, 3 meses, umas férias prolongadas. Tem gente que quer fazer um ano sabático, pode passar 1, 2, 3 anos fora. Tem gente que quer fazer uma outra faculdade. Tem gente que quer dar uma nova guinada, uma nova direção para a vida, ou, né, simplesmente realmente quer se aposentar. Entendi, Lu. É praticamente o que 90% da população não conseguiu fazer, né? Ou seja, continua batalhando para tentar, né? Ou mais, 98%. Mas voltando ao script, Lu, fala um pouco de você. Como saiu da corrida dos ratos e o que vamos fazer aqui hoje? Legal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luciane Rara, eu tenho 53 anos, sou engenheira eletrônica de formação. E eu acho que assim, o que me proporcionou, Lê, poder estar aqui hoje tendo essa conversa com vocês, foi uma decisão, um insight que eu tive ali pelos anos 2000, mais ou menos, né? Na época eu trabalhava na Siemens, e nós vencemos um projeto, né, contra a líder americana global de equipamentos ali, né, de call center, que era a Lucent. Né, o equipamento da Siemens era muito aquém da tecnologia da Lucent. E foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer, né, os americanos, a agressividade deles comercial, o estilo deles de negócio e principalmente a tecnologia me chamou muita atenção. E aí eu percebi, né, que o futuro da TI, né, da tecnologia de informação, estaria na mão dos americanos. Decidi dar vários passos para trás, né, e abrir mão, né, de uma carreira bacana na Siemens, porque depois desse episódio, né, várias pessoas me convidaram para trabalhar em São Paulo, Brasília, ou até fazer carreira fora mesmo, né, passando pela Alemanha. Só que morar em São Paulo eu não queria, falar alemão também não era a minha prioridade na época, né? Eu falei, cara, eu vou sair. Não foi fácil, foi uma decisão bem complicada, a gente não ser ninguém, né, em empresas altamente competitivas, mas enfim, esse caminho me levou até a Cisco, né, que é uma empresa que eu só tenho muito a agradecer por tudo que ela me deu em termos de conhecimento e retorno financeiro também, até que em 2015 eu estava ali com os meus 45 anos, né, que foi quando eu decidi, vou sair da corrida dos ratos. Só que, né, mais ou menos igual aí a maioria das pessoas, né, tinha um planejamento, assim, né, de uma folha de papel, né, apesar do que a minha folha de papel, ela foi feita por um diretor do Bradesco, que tinha acabado de abrir uma assessoria em São Paulo, né, e com base naquilo ali, eu achei que dava, saí, e lá por 2019, assim, né, quando a coisa estava prestes aí pelo ralo abaixo, né, acabei reencontrando uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, que é o Ari, e ele estava se aposentando como diretor da Sanepar. E na Sanepar ele foi treinado pelo Banco Mundial como analista, né, de viabilidade de projetos de longo prazo, que tem tudo a ver com isso aqui que nós estamos conversando, né, e foi a vida inteira professor de engenharia econômica da Federal. O Ari me fez uma proposta, né, Luciane, eu quero ser teu mentor, né, para te ajudar, né, você entender melhor o teu patrimônio antes que você vá à falência, né. E com a ajuda dele eu consegui me tornar aí especialista em responder, né,
a pergunta dos zilhões, que eu acredito que esteja no imaginário, né, da maior parte das pessoas, ou 100% das pessoas de mais de 40 anos, né, que é se vai durar, se o meu dinheiro vai durar até eu morrer para viver de renda passiva no padrão de vida que eu desejo. E daí, para responder essa pergunta, né, eu convidei um grande amigo meu que a gente começou a nossa relação como parceiros de negócio, ainda na época de Cisco, né? E ele foi a primeira pessoa que acreditou no meu trabalho e também é a primeira pessoa que eu ajudei a sair da Corrida dos Ratos. E aí, como ele é dono do seu próprio tempo, né? Resolveu vir aqui, né, a Curitiba pessoalmente para esse bate-papo, o Leonardo Zanotelli. Olá pessoal, eu sou o Léo, eu tenho 48 anos e moro em Porto Alegre. Eu sou formado em Ciência da Computação pela URGS e trabalhei durante 25 anos como profissional de TI, profissional empresário de TI. E o mais importante, eu estou fora das Corridas dos Ratos desde novembro de 2023. E junto com a Luciani, nós fundamos o AFC, que é o Aposentados Futebol Clube. Preciso perguntar se você está feliz? Não precisa. Léo, conta um pouco da sua trajetória. A Luciani sempre me diz que não se trata apenas de dinheiro, mas sim da mentalidade, que são poucas decisões de grande impacto que fazem você chegar no seu destino. Foi assim com você? Foi sim, Letícia. Essa ideia de eu aposentar cedo, ela vem desde que eu era muito jovem, né? Eu lembro que quando eu tinha 17 ou 18 anos, eu já namorava na época a minha atual esposa. Depois a vida nos separou, ela foi morar em Toronto, casou, eu também casei e a vida nos reuniu, acabou nos unindo mais tarde novamente. E ela sempre lembra que eu falava para ela nessa época que eu iria trabalhar com TI, iria ganhar dinheiro e iria me aposentar com 45 anos. Então, essa semente, né, essa ideia de me aposentar jovem vem desde cedo, né? Mas quando a gente entra na Corrida dos Ratos, muitas vezes a gente esquece, né, desses sonhos, dessas ideias e não rega essas sementes que foram plantadas, né? E de uma forma resumida, a minha trajetória profissional, ela começou por volta de 95, quando eu tinha um pequeno negócio de montagem e venda de computadores. Mas nessa época eu já não acreditava muito nesse negócio, eu saí dessa empresa para trabalhar de estagiário numa empresa que era especializada em infraestrutura de TI, onde eu me especializei em redes de computadores. Engraçado que nessa época muitas pessoas acharam curioso o fato de eu deixar meu próprio negócio para trabalhar de estagiário em outra empresa. Mas eu sabia que eu precisava dar 1 ou 2 passos para trás para depois dar vários passos para frente. Em seguida eu saí dessa empresa, fui trabalhar numa outra consultoria que tinha como cliente foco grandes empresas do Rio Grande do Sul e ali eu ganhei experiência em trabalhar no mercado corporativo. Então por volta de 2002 eu juntamente com um colega de trabalho dessa empresa, nós saímos dessa consultoria e resolvemos montar uma empresa chamada ePartner, né? A gente optou na época por de ganhar um bom salário fixo, uma relativa segurança nessa empresa, para nos aventurarmos aí nesse empreendimento, né? O meu sócio na época, ele era casado, morava com a esposa e ele voltou a morar com os pais para poder reduzir o custo fixo ao máximo, porque nós não sabíamos quando nós teríamos receita ou quanto nós teríamos de receita, porque nós não tínhamos nenhum cliente quando nós começamos. Mas a gente tinha certeza que o que nós estávamos criando valeria qualquer sacrifício. E eu acho que essa foi a grande decisão que tornou possível que eu me aposentasse cedo. Interessante. Vocês dois têm em comum a idade, né? Ter saído da Corrida dos Ratos antes dos 50. E ambos, mais jovens, tomaram decisões difíceis de sair da zona do conforto. Abrir mão de uma situação estável por uma expectativa de um futuro melhor, mas sem nenhuma garantia. Léo, o que você fez ao longo da vida para tornar real esse sonho? Conta um pouco pra gente como administrava seu dinheiro, por favor. Bom, Letícia, eu sempre tive um perfil de poupador, né? Eu lembro sempre que o meu pai ensinava para mim e para os meus irmãos
que era importante ter reservas financeiras para tempos difíceis, né? E eu sempre tive muita satisfação, felicidade em ver as minhas reservas crescerem, os meus investimentos crescerem, aquilo me trazia bastante alegria. Eu nunca tive o hábito, né, de gastar dinheiro em coisas que requerem uma grande quantidade de dinheiro, como trocar de carro todo ano, ou trocar de imóvel frequentemente, ou mesmo de gastar em objetos de uso pessoal muito caros, né? Então essas coisas nunca me seduziram. Mas eu nunca fui um pão duro, né? Eu sempre tive uma paixão por viajar. Então eu gastava uma boa quantidade de dinheiro em viagens. Hoje eu conheço mais de 40 países e eu sempre levei as pessoas que estavam próximas a mim nessas viagens. Por exemplo, a minha mãe conhece diversos lugares do mundo porque ela me acompanhou nessas viagens. A minha filha, que só tem 18 anos, ela também conhece aí muitos lugares nessas viagens, e a minha esposa, que é a minha companheira de todas as viagens. Então, eu sempre poupava um pouco do que eu ganhava e investia no mercado financeiro. A questão de investimento sempre foi uma coisa natural para mim desde cedo, e eu acho que isso acabou fazendo uma grande diferença na hora que eu resolvi seguir com um plano de aposentadoria. E também eu sempre investi na minha educação financeira, né? No Brasil, em geral, a gente não tem educação financeira em casa e também não tem na escola, né? Então, eu sempre investi para que eu tivesse educação financeira, entendesse os fundamentos econômicos, fundamentos de matemática financeira, para que eu pudesse usar esse conhecimento nos meus investimentos. E esse é um ponto que eu faço questão de cuidar em relação à minha filha Isabela, né? Então, minha filha Isabela, a gente conversa sobre dinheiro e investimentos desde muito cedo, e hoje, com 18 anos, ela já é uma investidora com um portfólio bem diversificado. Léo, me parece que não é só economizar, né? Mas também fazer o dinheiro render. Isso foi muito importante na sua jornada. Fala mais dessa experiência do investidor ao longo da vida. Eu sempre gostei de investimentos e do mercado financeiro, né? Então, eu sempre tive curiosidade, e essa curiosidade me levava a pesquisar, estudar e conhecer mais o mercado financeiro. Eu lembro que por volta de uns 15 anos atrás, eu estava tomando chimarrão com um primo meu na Praça da Encol, e ele me explicou que ele fazia uma operação com opções, com derivativos, em que ele conseguia remunerar a carteira de ações dele com esses derivativos. 2 semanas depois, fiquei curioso, estudei, e eu já estava fazendo meus primeiros lançamentos de opções. Então, essa curiosidade sempre me levou a buscar aprender mais sobre o mercado financeiro, e eu aplicava esse conhecimento nos meus investimentos. E quando você começou a considerar seriamente jogar do precipício a vaquinha leiteira da sua renda ativa? Eu comecei a pensar nisso com uma maior frequência por volta de 2018 ou 2019, né? Então, eu não pensava o tempo todo, mas eu já pensava o suficiente para mim discutir esse assunto com a minha esposa, né? Mas naquela época já, eu tinha na minha cabeça a pergunta de milhões. O que eu tenho é suficiente para me parar de trabalhar? Vai durar a minha vida toda num determinado padrão de vida que eu quero ter até o final da minha vida? E eu não sabia essa resposta. E logo em seguida veio a questão da pandemia, né? Então, na pandemia, a gente teve muita questão de dúvida em relação ao futuro da empresa, e a gente começou a ter algumas incertezas, né? Então, foi um período bem crítico aí nessa jornada. E foi nessa época que eu li um livro do Nassim Nicholas Taleb chamado Antifrágil. E nesse livro, Taleb fala sobre o estoicismo, né? Ele fala sobre Lúcio de Sêneca, e como o estilo de vida de Sêneca se assemelha a um estilo de vida antifrágil. Isso despertou a minha curiosidade, e eu comprei um livro do Sêneca chamado Sobre a Brevidade da Vida. E esse livro me impactou bastante, né? Até uma curiosidade, eu gosto muito de presentear meus amigos com livros. E esse foi um livro que eu dei para diversos amigos. E Sêneca, nesse livro, faz uma reflexão sobre o nosso bem mais precioso, que é o tempo, né? E eu comecei a amadurecer essa ideia de ter mais tempo para mim. Então, no final de 2022, eu comecei a pensar, esse assunto voltou fortemente,
e eu comecei a pensar num plano para me aposentar, né? E nesse momento eu estava com 46 anos, eu já estava 1 ano atrasado aí na minha promessa de me aposentar com 45, então estava na hora de acelerar. E você tinha alguma ideia de quanto de patrimônio acumulado precisava ter? O que fez ter certeza para dar um salto desses, sendo sócio de uma empresa estabelecida, que é a vaquinha holandesa, diga-se de passagem, e ainda tão jovem? Letícia, esse era exatamente o gap que eu não conseguia resolver. Eu não conseguia responder a pergunta de milhões. O que eu tenho é suficiente? Vai durar a vida toda? Eu posso dar esse passo? E como eu não conseguia responder essa pergunta, eu ainda tinha insegurança de seguir em frente com esse plano, né? E eu já sabia, eu tinha percebido nesse ponto que eu precisava de uma ajuda para responder a pergunta dos milhões, né? Mas a minha primeira premissa em buscar um profissional desse tipo é que não houvesse um conflito de interesse que permeia hoje a relação assessor e investidor no mercado, né? Além disso, achar uma pessoa que tem experiência em planejamento de patrimônio com geração de renda passiva perpétua é bem difícil de encontrar. E foi nessa época que eu vi comecei a reparar nos posts da Luciani no Instagram, que ela estava fazendo um skin in the game, né? Que ela como ela planejava a gestão do patrimônio dela, como ela fazia a geração de renda passiva perpétua. E então eu fiz um contato com a Luciani, né? A Luciani me contou que ela utilizou uma metodologia que ela desenvolveu chamada 4P, que ela estava usando para ela mesma, e me propôs uma consultoria personalizada. Então a gente fechou esse trabalho, né? E foi muito bacana. Eu sabia que a Luciani tinha feito alguma coisa muito boa, porque eu já conhecia ela desde o tempo de Cisco, né? Então, quando a gente terminou a consultoria, eu não só sabia responder a pergunta de milhões, como eu sabia como gerir o meu patrimônio para que eu tivesse renda passiva perpétua, e eu tive a segurança para que eu pudesse seguir com o meu plano, né? E um fator importante nesse trabalho, que me levou a ter confiança no trabalho da Luciani, foi o fato de que ela colocou a própria pele em jogo nessa metodologia que ela acredita, né? Ou seja, ela se arriscou, ela aplica para ela mesmo esse método, então eu tive confiança em aplicar ele para mim também, né? Eu já falei diversas vezes para a Luciani, para amigos que eu indico o trabalho dela, que eu não teria me aposentado sem o trabalho que a gente fez em conjunto. Lu, entendi que pendurar as chuteiras é mais complexo do que a gente pensa. Qual é o tamanho do buraco? O buraco, ele é fundo, Letícia, tá? Porque, assim, o Léo, ele é uma exceção, né? Assim, ele, irritantemente, né? Assim, no estilo do Ari, né? Marca X em todas as colunas, né? Desde cedo já tinha nesse desejo, essa meta de se aposentar antes dos 50, então ele já começou a dedicar uma parte, né, do dinheiro dele para esse objetivo, já começou a investir no mercado financeiro, então ele tem mais de 20 anos, né, de experiência, né, com investimentos, e mais importante de tudo isso, né, não sei aonde, mas ele estudou por conta própria, tem boas noções, seja de economia, macroeconomia, né, de taxa de juros, do uso mesmo da aplicabilidade de fórmulas. Isso facilitou muito o trabalho, tá? Mas a maior parte das pessoas não é como ele, né? Eu me incluo nisso, né? Até 2019, antes de conhecer o Ari, também, apesar de ter feito engenharia, né, assim, com relação a dinheiro, né, foi um desastre total. E aí, assim, o que me preocupa, né, quando você fala em tamanho do buraco, é quando a gente pega pessoas, né, bem-sucedidas, né, médicos, executivos, empresários, gente que lida com planilhas, números no dia a dia, né, vendo uma conta errada e se baseando, achando que ela está certa e usando ela como enfim, como um parâmetro verdadeiro para tomar uma decisão que pode levar a um risco literal de ruína, né, no que tange aí viver de renda passiva. E aí nisso, eu inclusive postei recentemente no Instagram, é uma série, eu fiz 3 posts justamente porque o assunto ele é complexo,
E é uma conta que eu já vi algumas vezes no Insta, ele tem algumas variações, mas a conta é sempre a mesma, né? E ela compara, hipoteticamente, uma pessoa que investiu a vida, pegou o dinheiro e investiu por 35 anos no INSS, versus uma pessoa que pegou esse montante e investiu por conta própria pelos mesmos 35 anos. É claro, isso é uma situação hipotética, várias premissas foram assumidas, e eu também não estou aqui para estar discutindo a questão de se o INSS é bom ou não, se vale a pena, não vale a pena ser investidor ou etc., mas para chamar a atenção de que a conta estava errada. E as pessoas não podem tomar uma decisão séria dessa sem saber que a conta do lado do INSS estava sendo feita a valor presente, enquanto a conta pelo lado do investidor estava sendo feita a valor futuro. E aí, assim, né, se a pessoa que está ouvindo a gente hoje não sabe nem o que é, do que eu estou falando, então, assim, deveria repensar realmente, né, em estudar um pouco mais, se pretende algum dia viver de renda passiva. Assim, para simplificar, o dinheiro, assim, 1 mais 1 é igual a 2. Matemática, né, o número é absoluto, e isso vale para mim, para você, aqui no Brasil, na China, ontem, amanhã e sempre. Agora, a partir do momento que você pega e coloca uma cifra na frente desse número, né, seja ela reais, dólar, euro, não importa, ela vira uma moeda. E a partir do momento que ela é moeda, ela já nasce sofrendo de uma doença crônica que é chamada inflação. E tanto faz se a inflação ela é pequena ou ela é grande, mas ela nunca deixa de existir e ela basicamente corrói o teu poder de compra diariamente, né? Fora isso, se tem uma cifra, é dinheiro, sofre também influência de taxas. E taxas de rentabilidade podem ser positivas, mas elas também podem ser negativas, ou seja, esse número também pode crescer. Então, R$ 1 mais R$ 1 igual a R$ 2, hoje, ok, talvez esse R$ 1 não tenha sido R$ 1 no passado, e com certeza não vai ser R$ 1 no futuro, né? E aí o que eu aprendi com o Ari, né, que justamente porque o dinheiro ele se movimenta no tempo e tem o problema do impacto de inflação, é que a resposta não vem de uma conta aritmética e nem de uma única linha de fórmula de juros compostos. Você tem que trabalhar com o que a gente chama no conceito de fluxo de caixa em vida. Foi aí que nasceu, né, a planilha que o Léo mencionou, né, que é a metodologia da 4P, que às vezes as pessoas olham e falam, é uma planilha. Não, veja, ela está no formato de planilha porque ela usa o Excel como ferramenta, né? Mas esta planilha, ela foi desenvolvida em cima da minha pergunta, né, de zilhões, né, que eu não fazia a menor ideia se ia durar o patrimônio, como é que eu fazia para corrigir, né, o curso da minha vida. E assim, ela foi exaustivamente testada ali durante 2 anos, de 2020 a 2022, com base nas minhas necessidades, e daí depois a gente, né, colocamos, né, um piloto, né, com outras pessoas também, e o mais importante não são os números da planilha, Lene, é como você interpreta tudo isso, né? Sobre essa questão do INSS, Luciano, eu posso dar o meu próprio testemunho, né? Porque eu tinha uma ideia de que quando eu parasse de trabalhar, eu iria automaticamente parar de recolher o INSS, porque não fazia sentido apostar no INSS, como muita gente fala isso no mercado. Mas quando nós fizemos a consultoria, eu coloquei os valores do INSS no meu fluxo de caixa em vida, ele fez uma enorme diferença, tanto que para mim faz todo sentido manter o INSS e eu vou continuar recolhendo ele como autônomo até os meus 65 anos. Tá, eu acho que foi bem lembrado, Léo. Eu lembro que na época também você contratou um advogado, né, previdenciário para fazer essa conta para você. Eu também contratei já 2 vezes, né, 2 advogados diferentes, e acho que assim, uma coisa que é importante, né, que as pessoas ficam nessa discussão, né, o INSS vai quebrar, vai falir, não vale mais a pena, etc. Eu acho que assim, depende, né, caso a caso, né, consulte um advogado, e também no meu caso foi a mesma coisa que o seu, quando assim, claro, né, acredito que nem eu, nem você, né, nos imaginamos tendo o INSS como plano A e único para aposentadoria, né? Óbvio que quem trabalhou com essa perspectiva realmente, né, hoje não deve estar numa situação
muito boa, né, de renda passiva. Mas quando a gente olha, né, eu te falo isso, né, a gente tem que ter, assim, para o dinheiro durar até o final, né, você tem que, é o mesmo que saltar de um precipício, mas salta com pelo menos uns 3 paraquedas, né? Então, assim, você tem um plano A, né, no nosso caso, por exemplo, o INSS ele é um plano B, é quando colocado na 4P, Letícia, né, naquela planilha, ele fez o quê? Ele alavancou o resultado, ele tornou viável a renda passiva durar com muito mais sobra até o final da vida. Então, para nós, valeu a pena continuar pagando, tá? Entendi. Mas, por exemplo, quem vive de aposentadoria hoje, basicamente a conta não fecha, né? Pois o salário que recebiam, se eles não fizeram investimento, o que recebem hoje, a maioria, se não tem uma renda extra, a conta não vai bater, né? Para um futuro. Bom, Léo, uma coisa que mexeu muito comigo na pandemia foi a questão, assim, tanto em questões profissionais, mas muito que eu tive muito contato mais ainda com os meus filhos, né? O núcleo familiar, a presença deles e o tempo com eles. Para você, a pandemia mexeu mais ainda, assim, eu digo, o tempo, a questão de acelerar a aposentadoria, né? O que mexeu com você? Então, Letícia, com certeza mexeu bastante, né? Eu acho que a pandemia acabou me mudando. Eu acho que a pandemia foi uma excelente oportunidade para as pessoas, no geral, poderem fazer uma reflexão sobre a sua própria vida, né? Foi nessa época que eu retomei o antigo hábito que eu tinha de ler, né? Eu lia muito na minha juventude e foi através da leitura que eu conheci e estudei bastante sobre o estoicismo. Esse conhecimento mudou a forma como eu via várias coisas na minha vida. Eu conheci e estudei o budismo, eu passei a praticar zazen, que é a meditação zen budista, passei a praticar yoga e todas essas coisas acabaram me transformando, né? Me mudando. Então, tanto os ensinamentos budistas quanto os ensinamentos estoicos, se forem corretamente seguidos, eles levam a pessoa a ter uma diminuição do ego. E o ego diminuindo, sobra mais espaço para a pessoa perceber o que é realmente importante na nossa vida, né? Hoje a gente vive numa sociedade que é muito mais baseada no ter do que no ser, né? Baseado no consumo e no ego, e isso acaba levando a gente para a corrida dos ratos e ficar preso nessa vida, né? E teve um outro momento muito importante, que foi a chegada do nosso primeiro gatinho, o Zig, né? Então esse serzinho impactou bastante a minha vida. Eu acho que a partir da chegada dele, eu passei a ver a vida de uma forma mais leve, e isso contribuiu aí para que eu mudasse bastante. Gente, eu estava aqui conversando antes de iniciar o bate-papo com o Pablo Molina e fiquei sabendo que ele é um recente membro do Aposentados Futebol Clube. E ele vai se juntar... Ele é o nosso primeiro membro. Nós somos os fundadores, ele é o primeiro membro. Então, ele vai se juntar aqui a nós para esse bate-papo aqui que tá bem gostoso. E ele vai contar um pouco da história dele. Pablo, seja bem-vindo. Sou Pablo Molina Leighton, tenho 57 anos. Saí da Corrida dos Ratos agora em março deste ano, né? E trabalhei na Cisco também, onde conheci a Luciani, onde tive o prazer também de conhecer com o parceiro o Léo. E tive o privilégio de ver o Léo crescer como empresário, né? Até o ponto, né, de passado esse tempo que ele mesmo falou, né? Chegar num ponto onde, sim, ele toma a decisão de fazer a mudança, né? E sendo um empresário de sucesso, Léo, por mais que você faça o plano, né? Eu vou largar esse crachá de diretor, né? Quando você toma a decisão, como é que foi esse ponto, né, entre a teoria e a realidade para você? Obrigado, Pablo. Ótima pergunta. Foi um processo. Então, no começo desse processo, eu tinha um conflito emocional bastante forte, que era toda vez que eu pensava em sair do grupo NGX,
acompanhava esse pensamento um sentimento de ingratidão, né? Que eu estaria sendo ingrato por tudo que a empresa me proporcionou, ao estar deixando ela, né? Que talvez muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar e eu estava optando por deixar aquilo para trás. E foi nessa época que eu fiz um retiro no Ushuaia, cujo tema desse retiro era encerrar ciclos, né? Por isso o Ushuaia, que é o fim do mundo. E nesse retiro houve uma ressignificação nessa questão, nesse sentimento de gratidão, em que eu passei a pensar, não, ok, eu sou grato a tudo que a empresa me deu, mas agora está na hora de eu encerrar esse ciclo de uma forma honrada, para que eu possa ter espaço para novas coisas na minha vida, né? E Pablo, essa questão do crachá de diretor, felizmente não era muito influenciado pelos tormentos do ego que estão ligados a status, coisas materiais, posses, e isso não me atormentava, né? E eu sempre tive o pensamento que eu não sou o meu crachá, né? Eu estava diretor, e na minha vida eu já tive estudante, eu estive estagiário, eu estive funcionário, eu estive empresário, e agora eu estive diretor e agora eu estou aposentado. E de todos esses cargos que eu tive na minha vida, o de aposentado é que eu tenho mais orgulho. Outra coisa que você também comentava era da quantidade de coisas que não poderia fazer, né, depois que você mudasse o ciclo, né? Por experiência própria, né, eu mesmo achava, né, que você teria um monte de coisas por não fazer, né, ou não fazer, e a realidade é que se muda o ciclo e você começa a encontrar uma imensidão de coisas para fazer, se ocupa teu tempo. Eu, nesse novo ciclo, eu estou bastante dedicado a um projeto que a gente começou com minha esposa em 2016, que foi Smile Town Café, e está me tomando bastante tempo. Me conta também do teu lado como foi isso, né, entre aquilo que, puxa, não vou ter nada para fazer e de repente não é nada disso. Pablo, essa é uma questão curiosa, né, e as pessoas dão muito risada quando eu falo para elas que é impressionante como a gente tem coisa para fazer quando não se trabalha. Mas a diferença é que hoje eu faço tudo no meu tempo, né, no meu ritmo, sem pressa. Eu vivo uma vida lenta e eu gosto de viver uma vida lenta, né? E como diz o mestre Eckhart Tolle, eu conheci vários mestres zens na minha vida e todos eles eram gatos, né? Então eu aprendo muito simplesmente observando os meus gatinhos, né? Eles são realmente mestres na arte de viver. E por fim, Pablo, eu tento organizar minha rotina cuidando de 3 pilares fundamentais, né? Que é o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. E para cuidar desses 3 pilares, tem uma prática, que é a prática de yoga, que é uma das poucas práticas que eu entendo que atenda os 3 pilares simultaneamente. Você sabe que eu concordo assim, com tudo que você disse, sabe? Eu acho que assim, do ponto de vista aí do porquê sair antes dos 50, as nossas histórias são muito parecidas, né? Claro, o que eu falei lá no começo, a questão de a corrida dos ratos, sair da corrida dos ratos, é uma interpretação diferente para cada pessoa. Tem gente que pode achar que 50 é muito, é 40, é 60, é por um objetivo de viagem, né, para trocar de vida, mas nós, né, tivemos um pensamento muito parecido. E assim, na minha opinião, assim, uma coisa que eu sempre pensava é que assim, pô, quando eu fiz 45 anos, né, assim, pô, a primeira metade da minha vida, né, foi dedicada a atender a expectativa dos outros. Né? Você é criança, você começa a crescer, adolescente, a expectativa dos pais que querem que você faça tal curso, não pode namorar com fulano, tem que ser amigo de Beltrano. Aí você vai para a faculdade, daí tem a expectativa dos amigos, da sociedade, da empresa, né? As empresas para as quais você trabalha, o que você pode, o que você não pode fazer. Aí depois você casa, vem família, vem filhos, né? Então você está sempre vivendo a necessidade dos outros e pelos outros, não que isso não seja bom, né? Mas ali nos 45 também é uma coisa que eu pensava muito, eu falei, pô, a segunda metade, a vida é muito curta, a segunda metade da minha vida eu quero mudar, né? Eu quero encerrar esse ciclo e quero viver uma coisa diferente, não é jogar fora, né? Cuspir em tudo, tanto que eu te falei, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi na Cisco, tudo mais, mas deve ter mais do que, né, isso aí fora.
E, de fato, assim, o fato de eu conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo não significa que eu goste disso, né? Eu também gosto de uma vida mais lenta, né? Poder fazer tudo no meu ritmo, tal, curtir mais a família. Eu também estou muito feliz, assim, nesse processo da gente poder se redescobrir, né? Então, assim, para mim foi diferente. Eu não tinha esse alvo teu, assim, de, vou me aposentar, você entendeu? O meu, a parada é, pô, quero achar outra coisa para fazer na segunda metade da minha vida. E espero, né, que eu esteja me achando agora. Pessoal, legal. O legal é que muita gente quis participar desse bate-papo, mas como nem todo mundo está fora da Corrida dos Ratos, para poder estar aqui, né, hoje conosco, teremos algumas participações fora daqui. E a primeira será por vídeo, direto de Porto Alegre. Um grande amigo seu, Léo, o Jean. Fala, Léo. Fala, Luciani. Que bom ver vocês dois juntos, felizes, aposentados, falando sobre um tema tão interessante. Léo, a pergunta que eu tenho para ti, ela é, eu acho, a curiosidade de muita gente, né? Como é que é o momento em que tu toma a decisão de te aposentar e sair da Corrida dos Ratos, como a Luciani menciona, e tem que, enfim, compartilhar isso com os teus colegas de trabalho, no teu caso com os teus sócios e com a família especialmente, né? Aquele medo, aquela preocupação de, cara, e agora o que vai ser da minha vida? Conta um pouquinho para nós esse momento, por favor. Então, Jean, sim, a minha primeira preocupação, as primeiras pessoas que eu tratei nessa jornada de me aposentar e de falar sobre a minha aposentadoria, primeiramente foi a minha esposa, né? Então, a minha esposa sempre soube desse meu plano e sempre me apoiou nessa ideia de eu me aposentar cedo, né? Eu tinha um pouco de dúvida em relação a como a minha filha Isabela reagiria, né? Nessa época ela tinha 17 anos e eu fiquei imaginando várias situações em que talvez ela ficasse com receio ou com medo que eu eventualmente não poderia apoiar ela financeiramente porque eu não ia mais trabalhar. Então eu tive muito cuidado e muito cautela na forma que eu conversei esse assunto com a Isabela, né? Mas a recepção dela foi super boa, foi até surpreendente. Ela ficou feliz, me deu parabéns por eu ter me tomado essa iniciativa e estar me aposentando cedo. Com os meus sócios, quando eu tive a primeira conversa com eles ficaram surpresos, né? Como não podia deixar de ser. Mas logo na primeira conversa eu fiz questão de esclarecer para eles que eu não estava ali para barganhar qualquer coisa ou pedir qualquer coisa, que aquela era uma decisão final, né? E era baseado no meu desejo de viver o resto da minha vida de uma forma diferente. Então, a partir desse momento, eles entenderam e nós construímos junto, né, um caminho para que eu pudesse sair do Grupo NGX. Inclusive, eu sou bastante grato aí ao Luciano Schilling, ao Marcos Weber, aí, porque eles trataram essa questão de uma forma muito respeitosa e até carinhosa. A gente se aproximou muito nessa fase final do Grupo NGX. E depois disso, eu comecei a contar essa questão da minha aposentadoria para amigos, para clientes também, e era engraçado, né? Porque algumas dessas pessoas, você via no olhar delas que pensavam, esse cara ficou maluco, né? Esse cara tá louco, né? E a maior parte delas, a primeira coisa que me perguntava é, tá, mas o que tu vai fazer, né? Tu vai se aposentar e o que tu vai fazer? E dava para perceber que elas não entendiam que eu dizia, eu não vou fazer nada, vou parar de trabalhar e não vou fazer nada, eu vou tirar um tempo para mim, né? E uma coisa curiosa também foi que eu percebi que muitas pessoas, né, elas têm o mesmo sonho, elas não querem trabalhar até ficarem idosas, né, elas querem se aposentar cedo, e se elas pudessem, algumas me falaram isso, elas se aposentariam imediatamente. O que eu acho que falta, talvez, para a maior parte dessas pessoas é realmente criar um plano para tornar isso realidade. Bom, nós temos mais uma pergunta de fora que vem por vídeo, que é do Wellington. E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Wellington, tenho 26 anos, sou fisioterapeuta, sou um profissional autônomo, atualmente não pago o INSS. Mas pretendo. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você, Léo. Qual dica você me daria para conseguir me aposentar até os 50? Quais caminhos vocês me indicariam a seguir para conseguir
chegar nesse objetivo. Olá, Wellington. Bom, você tem uma grande vantagem porque você tem o tempo a seu favor e a energia da juventude, né? Se eu estivesse com 26 anos, a primeira coisa que eu buscaria seria uma educação financeira, né? Conhecer fundamentos de economia, matemática financeira, vai ser muito útil nessa jornada para que você possa avaliar aí os seus investimentos e para você criar aí a riqueza necessária para poder se aposentar e ter a liberdade financeira. É importante nunca esquecer que uma ajuda profissional é sempre bem-vinda, né? Mas que no mercado hoje, do modelo que domina, existe um conflito de interesse aí entre assessor e investidor. Eu buscaria também investir ao máximo, né? Porque no final das contas vai ser esses investimentos que vão lhe dar a liberdade financeira. E, inclusive, sugiro um livro para você ler que é O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro uma leitura muito fácil e que traz muitos ensinamentos sobre riqueza, né? Também é importante, Wellington, controlar gastos, né? Às vezes levar um estilo de vida um pouco mais simples, mas sem sacrificar aquilo que tu gosta, aquilo que realmente te faz feliz, é bastante importante aí nessa jornada. Por fim, também controlar o ego é importante, porque quando a gente é jovem, especialmente quando a gente é jovem, a gente faz muita coisa para impressionar outras pessoas, né? Então, o meu conselho é não se preocupa com o que os outros pensem de você, né? Afinal, nenhum deles vai fazer a jornada no seu lugar. E por fim, Wellington, o que eu gostaria de te dizer é, nunca esquece que o maior poder do dinheiro é comprar liberdade, não coisas. Agora a gente vai para a última pergunta que veio de São Paulo, de um conhecido de vocês, o Gustavo. Fala, Léo. Fala, Luciane. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo. Eu tenho 42 anos, sou casado, pai de um filho recém-nascido, trabalho na Zoom e moro aqui em São Paulo. Tudo bem? E aqui vai a minha pergunta. Cara, eu quero conquistar essa tal liberdade financeira, mas tá meio difícil sair aqui da corrida dos ratos. Meu dia precisaria ter umas 36 horas e olha que eu durmo pouco, hein? Eu durmo tarde, acordo cedo e agora que eu também sou pai, com mais de 40 anos, eu até me viro bem profissionalmente, trabalho aqui na Zoom, na área de canais, mas o custo de vida de São Paulo ele é alto, né? E o que você faria na minha situação, né? O fato de você ter sido um empresário bem-sucedido foi o fator decisivo ou quem é CLT também pode chegar lá? Me dá uma luz. Obrigado, hein? Um abraço. Olá, Gustavo. Obrigado aí pela pergunta. Eu não acho que ser empresário seja fundamental, tanto que nós temos aqui conosco o Pablo, né, que se aposentou sendo CLT, mas no caso do Pablo, as decisões que ele tomou na vida em relação à carreira foram muito assertivas e ele teve uma carreira muito bem sucedida. Além do fato que o Pablo não tinha um perfil também gastador, o que ajuda bastante a atingir esse projeto, né? Então eu não acho que seja fundamental ser empresário. Eu acho que um ponto importante nessa jornada é sempre ficar atento aos gastos, né? Às vezes é mais importante cuidar do quanto se gasta do que o quanto se ganha, né? E acumular o máximo possível a partir de agora. Você tem razão, o dia não tem 36 horas, mas você pode ter alguma estratégia para gerar renda, né? Renda passiva, através de investimentos que gerem renda, ou você pode empreender, né? Para ter uma segunda ou terceira renda além do salário da Zoom, né? Mas eu acho que a partir desse momento, Gustavo, é fundamental você ser bastante assertivo nessas decisões, porque com 42 anos o tempo já não está exatamente ao seu favor. Aproveitando, eu trouxe um presente para a Letícia para ajudar ela nessa jornada para sair da corrida dos ratos. Obrigada. Olha lá, ó.
Então, já que a gente chegou até aqui, todo mundo vivo, muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que tenham se interessado pelo assunto. Se sim, curtam, compartilhem, né? E que esse trabalho foi feito com muita dedicação, muito carinho para vocês. E espero que todos, né, façam a coisa do jeito certo para saírem da corrida dos ratos. Eu vou começar lendo o livro, porque eles já estão fora, só eu tô dentro. Mas eu vou aproveitar aqui e vou sair para descansar, para beber um pouco com eles, porque eu também sou gente, também tenho direito. Sigam nossos arrobas, estão aqui nos créditos finais. E bora lá, né, gente? Um beijo para vocês e bom descanso. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau.